Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre o magistério da igreja. E aqui, sempre comigo, a minha irmã, Bruna. Eu já cursei magistério, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então é isso aí, então, para entender o que de acho é magistério da igreja, pega o seu café e vem acompanhar esse episódio aqui do Café Católico. Então, Bruna, você disse, né, você cursou magistério, né, é sobre isso que a gente vai falar, mas ao mesmo tempo a gente pode dizer que existe uma conexão, né, porque afinal quando a gente vai para a definição do que é a palavra magistério. O magistério é vinculado com o ensino, né, então eu fiz magistério porque eu estou estudando para ser professora, né, então quando a gente vai falar de questão de magistério da igreja, não tá errado a gente vincular exatamente sobre ensino. Porque magistério vem do latim magisterium, que a tradução, na verdade, de magisterium, né, comumente seria professor. Então existe, né, vai ter alguma tradução como magister, seria, mas essa ideia é do professor. Então quando a gente está falando sobre magistério da igreja, nós estamos falando sobre o ensino da igreja. A gente fez um programa que a gente falou sobre tradição, né? Tradição, e então a gente citou sobre a revelação divina. A revelação divina se dá de forma escrita ou de forma transmitida oralmente, né? E tudo isso, a revelação divina, e o encargo de interpretar isso, de interpretar e de ensinar, afinal, né? Aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que passa da tradição, o que Deus quer, afinal, com as palavras, né? Essa interpretação, isso cabe ao magistério da igreja, né? Isso cabe à igreja, né? O magistério, por si, ele não é completamente infalível, é por isso que ele vai se apoiar na palavra e na tradição, né? Então, existem momentos em que o magistério é infalível também, né? Isso a gente vai explicar mais pra frente. O catecismo vai deixar claro nesse ponto que ele vai dizer que o magistério ele se coloca a serviço da revelação. Ele não é superior à revelação, não é porque ele interpreta a revelação que ele está acima. Ele se coloca a serviço. Então isso é muito importante, né? E o catecismo vai dizer que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, seja ela escrita ou seja ela transmitida, ela é confiada, né, no ministério da igreja, cuja grande autoridade ela se exerce na figura do Papa, né? O Papa da igreja, né, o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, e os bispos em comunhão com o Papa. Então, reforçando isso, que a ideia, o magistério ele está a serviço, ou seja, o magistério ele serve, ele não vai corrigir a palavra, ele não vai mudar a palavra, ele vai interpretar, ele vai ajudar aquilo que já está dado pela tradição e pela Sagrada Escritura vai deixar claro para as pessoas. Então, a ideia de que a igreja vai, às vezes, tendo novas definições, às vezes novos órgãos, não é que estão sendo criadas coisas, são coisas que já estavam lá, mas que elas vão sendo entendidas e ensinadas ao longo do tempo, interpretadas pelo magistério da igreja. A mesma lógica, né, se a gente for pensar em questão, Deus não muda. O que muda é a compreensão do que ele nos fala. Porque Deus sempre deixou tudo muito claro. A gente que demora para entender. Né? E o magistério funciona nesse sentido, que muitas vezes nos primeiros cristãos não era compreendido plenamente, hoje é compreendido, como alguns dogmas que há poucos séculos não eram uma verdade de fé, era algo discutido, e hoje nós temos como dogma. E é interessante, né, que até falar sobre a questão de dogmas, porque os dogmas eles vão surgir sendo proclamados muitas vezes por uma necessidade também. E daí, então, muitas vezes as coisas que o magistério da igreja vai se pronunciar é quando surge a necessidade. Então, quando a gente vai a palavra, falar de magistério propriamente dito, é uma coisa relativamente recente para a igreja. Vai ser só na época do Concílio Vaticano II que vai se falar
de forma, realmente com essas palavras, magistério sobre magistério ordinário e universal da igreja, que a gente já vai explicar já exatamente o que é essa questão do magistério ordinário. Então, quando eu tava gravando, eu acabei confundindo os nomes. E o termo magistério ordinário universal, ele é utilizado pela primeira vez, né, de forma explícita no período do Concílio Vaticano I, e não no Concílio Vaticano II. Né? Então ele está ligado com a proclamação do dogma da infalibilidade papal pelo Papa Pio IX. Então é isso. Continuem aí com o nosso episódio. Mas esse entendimento sempre existiu. Vai começar lá com os padres da igreja, quando eles começaram, digamos, a organizar a doutrina. Por quê? Porque num primeiro momento, segue a Cristo, segue as palavras dos apóstolos. Quando eu começo a ouvir discussão, quando eu começo a ter briga de tipo, tá, mas beleza, mas qual que é a forma certa de seguir Jesus? Daí que vem entre o magistério. A ideia de que não é que qualquer um pode fazer, né? Não é qualquer um que pode interpretar ele sozinho, pode chegar nas suas respostas. Não. É numa comunhão da igreja. De certa forma, eu já ouvi uma vez essa interpretação, é uma forma, essa questão dessa comunhão dos bispos com Roma, é um pouco de você entender aquela passagem quando Jesus fala, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Geralmente, a maioria das reflexões, a gente faz isso simplesmente pela presença física, né? Ou presença física, ou estar junto num grupo de oração, a gente escuta bastante isso. Mas ele tem muito essa ideia de concordância de doutrina. Quando os responsáveis se reúnem e eles concordam numa doutrina, então quer dizer que Jesus está ali no meio. Nesse mesmo sentido, o José me corrija se eu estiver errada, mas a gente pode pegar também uma reflexão de Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela diz, antes errar com a igreja do que acertar sozinho. É um pouco a ideia de que pode talvez não fazer sentido para mim, mas eu vou me colocar, pelo menos, eu não vou desprezar aquilo que a igreja está proclamando, né? Então, isso tem muito a ver também com a postura que os fiéis têm que ter. Então, diante disso, né? E diante daquilo que é proclamado. Então, eu já vou adiantar aqui, primeiro que a gente tem que ter uma postura sempre muito respeitosa, mesmo quando se tratam de coisas que a gente pode discordar, né? Porque tem coisas que são passíveis de opinião dentro da igreja. Tem coisas que não, tem coisas que sim, que são passíveis de opinião. Então, e quando a gente fala, então, do magistério, dessa responsabilidade, a gente está falando o que vai usar, né, porque a Bruna gosta de falar isso, ele gosta de ter uns nomes diferentes na igreja, que é o munus de ensinar. Eu posso fazer um comentário só? Sim. Que, me perdoe, gente, mas quando eu li munus a primeira vez, eu pensei em humus, que é algo parecido com maionese, e eu me senti muito culpado, porque eu sabia que não tinha nada a ver. Humus? Humus. Humus é terra? Não, mas é um prato que, tipo, ele... Que vai terra? Não vai terra! É que o humus, ele é feito um creme, tipo, e pode ser chamado de humus. Então, o munus de ensinar da igreja. Munus, a gente poderia traduzir como dever, né? Então, a igreja ela tem uma responsabilidade por ensinar. Pois afinal, como disse Jesus, né? Por exemplo, lá no final do Evangelho de Mateus, ele diz, e depois ensinai a todas as nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ensinai. Né? Ou às vezes isso vai estar... Acho que seria legal ver até o 20. E depois ainda no versículo 20, né, vai dizer, né, ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Então, é bem claro que é dado essa responsabilidade de ensinar, né? Então, a igreja ela vai ter essa responsabilidade, esse dever de ensinar. É o dever de deixar claro, né, para o povo. Então, e as pessoas, os fiéis, eles têm o direito de ter este esclarecimento no meio da igreja. De serem esclarecidas das suas dúvidas. Né, até se for ver os próprios discípulos, Jesus falava e para eles ele explicava. Então a igreja também vai falar, em muitos momentos, coisas que estão ali são óbvias, mas que nós
por vezes não vamos interpretar sozinhos. A gente não vai conseguir chegar na clareza sozinho. E é pra isso que o magistério vem e nos ensina. E é uma baita responsabilidade também, não pensa que é tipo... Por isso que é essa coisa, dá pra interpretar. Tá, cada um pode fazer uma interpretação. Agora, a responsabilidade pra tu falar isso é outra coisa. O magistério tem essa responsabilidade de admitir erros, inclusive. Em que sentido? O sentido do magistério, o admitir erro, são nos ensinamentos que não são definitivos. Coisas que são bem temporais, para aquele momento exato da história. Sim, sim. Então depois a gente já vai falar daqui a pouco, falar um pouquinho sobre a questão da infalibilidade, né? Porque essa questão do estar errado ou não, né? Vai dizer que o magistério da igreja, quando ele pronuncia, como ele falou, quando são coisas não definitivas, ele pode... quando ele se pronuncia de coisas definitivas, ele é infalível, né? Ou seja, não erra. Mas você, mas como assim não erra? Né? Da onde que vem essa autoridade? Primeiro, ela vem de Cristo. Né? Ela é a infalibilidade de Cristo, né? Cristo a verdade, e a igreja como participação da verdade de Cristo, ela consegue pregar a verdade e afirmar a verdade. O catecismo vai trazer isso, né? Então, os fiéis, lembrando, e também tá ligado a isso de ouvir a igreja, desse dever, né, da igreja, dos fiéis, das pessoas dos fiéis, ela tá ligado também que Jesus vai falar, por exemplo, os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, né? Ou seja, então a ideia de que a gente tem que ouvir a igreja, né? A igreja tem o dever de ensinar e a gente tem o dever de ouvir e o direito de aprender, o direito que as coisas fiquem claras para nós. Então, o Espírito Santo, ele inspira, né, o Papa, os bispos, inspira os responsáveis pelo magistério da igreja para que, então, as pessoas possam ensinar. Então, é na medida que elas estão unidas a Cristo que elas podem, então, de fato, explicar de maneira autêntica e sem erro. O magistério, quando a gente vai falar sobre magistério da igreja, a gente vai estar falando basicamente a gente pode separar de duas formas o magistério da igreja, tá? Uma coisa que vamos falar que é o magistério ordinário e o magistério extraordinário, tá? O que é o magistério extraordinário? Eu acho que primeiro é bom falar o magistério ordinário. Isso, né? Que a gente vai entender porque ele vai se ligar a uma coisa meio que histórica dessa construção do magistério. O magistério ordinário da igreja vai dizer que... Porque assim, quando tem infalibilidade, vai dizer que entre situações. Uma, quando o Papa se pronuncia ex cathedra, ou seja, ele faz um pronunciamento oficial e definitivo sobre alguma questão de fé, né? Uma questão doutrinal de fé, ou uma questão de costumes, ou seja, de como os cristãos devem agir. Costumes no sentido moral. Isso, no costume moral. É importante colocar isso, na questão moral. Porque essas questões morais, elas são muito relativas ao tempo, né? Então, novos tempos demandam novas definições sobre questões de costume. Né? Por exemplo, você falar de contraceptivos era uma coisa que praticamente não tinha porque a igreja, não existia essa discussão, né, até o século XX. Então chegou um momento que a igreja teve que se pronunciar sobre isso. Então, pode ser isso. Pode ser a igreja reunida, o Papa reunido com todos os bispos em um concílio ecumênico. E isso também é uma questão definitiva. E pode ser a concordância também de todos no mundo, mas não reunidos, acerca de um tema. E agora a gente vai de trás para frente. Né? Então, vamos pegar um exemplo histórico. Então, a igreja sempre acreditou que a Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo. Qual dúvida sobre isso? A igreja sempre concordou. Só que houve um momento que se precisou de uma declaração oficial sobre isso. Então, enquanto não era um problema essa discussão, era o quê? Era o magistério ordinário e universal.
Então, é um tema que todos concordam. Então, geralmente são temas de fé, né? Então, é a gente falar sobre, por exemplo, da validade dos 10 mandamentos. Vamos colocar uma coisa assim, que não precisa ter um concílio ecumênico e não precisa ter uma proclamação por parte da igreja, porque não há discussão sobre aquilo, né? Mas, quando precisa ser, então vai porque a gente fala que é o magistério extraordinário. O magistério extraordinário é aquelas outras duas situações que eu falei, que é quando, reunido num concílio, ou o Papa, né, por ele, sozinho, pronuncia alguma coisa de forma definitiva a respeito de fé. Então, existem coisas curiosas se a gente for pensar sobre ensinamentos do magistério, tá? Eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante. São Tomás de Aquino, ele estava em um período da história e ele não acreditava na Imaculada Conceição, por exemplo. Só que, daí, nossa, o santo, vai lá, a Bruna fala mal de santo. Não é isso. A questão é, ele estava em um período da história em que isso ainda era debatido na igreja. A igreja não havia batido martelo, não tinham conseguido chegar à conclusão do dogma. O dogma foi declarado 2 séculos depois da morte dele. Então, aí que são coisas. Existem coisas que a igreja debate há séculos e ainda não bateu um martelo. A questão é como você vai passar a estudar, compreender e aceitar a verdade que a igreja está te ensinando. Exatamente. Então, daí tem essa questão. Quando se tratam dessas coisas definitivas, seja uma coisa definitiva proclamada pelo Papa, seja uma coisa proclamada num concílio ecumênico, seja uma coisa que é aceita em geral, ela precisa da adesão da nossa fé. Daí, existem outros níveis do magistério, que é quando a gente fala que é o ensinamento comum. Então, é aquela coisa, não é sempre que o Papa está falando que ele está falando de forma dogmática, que ele está sendo infalível. Mas, então, a gente pode discordar. Mas vem a postura de, como eu falei, a gente não deve desprezar. A gente nunca deve desprezar o que um bispo ou o Papa está falando. Mas é possível que, em alguns momentos, isso não fere necessariamente a nossa fé. José, é por causa disso que alguns documentos deixam de valer na igreja? Poderia dar um exemplo? Existem coisas que são muito antigas e que a igreja se reposiciona. Então, não é questão moral, é questão de orientações. Existem documentos muito antigos que não é que são completamente desprezíveis, mas que já não se encaixam para nossa atualidade. São documentos, assim, sim. Cartas pastorais. Isso faz sentido, porque assim, primeiro, para deixar claro, não é qualquer documento que ele trata de infalibilidade. Porque assim, ele só tem essa questão da infalibilidade, né, e essa questão de definitivo, ele tem que estar expressamente escrito que aquilo é uma posição definitiva da igreja, entende? Você vai ver que nas proclamações de dogma, muitas vezes vai ter que, por exemplo, vai ter geralmente um trecho ali escrito que se alguém discorda daquilo, está contra a fé católica, sabe? Então ele tem que estar de forma expressa. Então quando a menina falou assim, um documento de uma carta pastoral, por exemplo, então ele é uma orientação, ele não é definitivo. Não quer dizer que ele estava errado necessariamente. Mesmo talvez uma carta apostólica. Sim, né? Se ela, uma exortação apostólica. Isso. Uma exortação apostólica. Nós temos as cartas apostólicas. Não, eu sei que tem as cartas, mas é que eu confundo os termos. Não, tu não errou, porque tem a carta apostólica também. Eu só quis falar outra coisa também. Existe a carta apostólica, existe só as cartas, existe a exortação apostólica sinodal, né? Geralmente. Novamente, voltando na minha questão de que a igreja gosta muito de nomes variados para muitas coisas. Tem as encíclicas. Não é à toa, mas é muito nome. Então, assim, por exemplo, se você discorda de alguma coisa que é dogmático, por exemplo, você vai estar caindo numa heresia. É interessante falar que existem, por exemplo, eu vou pontuar aqui rapidamente, por exemplo, existe a heresia, a apostasia e a... Procurando... Cisma, não é? E o cisma. Isso, Bruna, precisa. Né? Então nem sempre a besteira que a pessoa falou, ela é um herege, às vezes ele é só cismático. Só pra fazer a diferença, né? A heresia é quando se desvia geralmente de um ponto, assim, de um ponto da doutrina.
Não concordo com um ponto da doutrina, sabe? O pessoal concorda, por exemplo, vou dar um exemplo. O pessoal concorda com praticamente tudo da igreja, mas ela discorda da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Um exemplo aqui, né? Então, ela concorda com tudo o resto, ela concorda... Então, ela é um herege, né? Eles paravam da escolha, né? Quer dizer, escolha, né? Ela escolheu uma outra... A apostasia é quando ela já se afastou totalmente. Então, tipo, já não é mais já não tá, tipo, um ponto de discordância. Ah, e outra coisa. A heresia é quando você não é, tipo, uma mera dúvida, mas é aquela insistência. Quando há uma insistência. Você renega completamente. Isso. Você duvidar num primeiro momento não te torna um herege de cara. Necessariamente. Sabe? Então... Mas se diante dos esclarecimentos você não se deixa convencer, então você talvez esteja numa heresia. A apostasia é quando já se afasta totalmente, é um desvio total da fé católica. Por exemplo, uma pessoa que é católica e resolve renegar toda a fé. Ela seria um... Sim. Não, só pra dar um exemplo mais prático. A apóstata, tipo, ela já não é um ponto doutrinal, já são vários pontos doutrinais. Ela pode talvez ainda ser um cristão, mas já são vários pontos doutrinais. E o cisma é quando não concorda com a autoridade do Papa. E daí é um cisma. Tá? Então, às vezes ele pode concordar. Temos vários muito históricos, temos vários durante a história, né? Que, às vezes você podem concordar tudo na parte doutrinal, né? Mas não concordar com a autoridade por causa de algumas decisões, até por causa de decisões de orientação, coisa assim, sabe? Como no primeiro cisma lá atrás. Foi o primeiro cisma, né? Que surgiu a Igreja Ortodoxa. É que assim, foi o grande cisma, né? Não, mas assim, tipo, eu tô colocando em questão de história. Tipo... Mas eu não sei se foi o primeiro, talvez acho que tenha tido alguns outros cismáticos antes. Não temos certeza se é o primeiro, mas é um exemplo de histórico, então. O grande cisma, a Igreja Ortodoxa. Que eles têm várias posições que eles discordam da gente, né? Mas o principal é a questão de quem seria a linhagem apostólica, não é? Não. A questão que não é São Pedro. Na verdade, tem uma grande questão doutrinária que é sobre a fonte do Espírito Santo. A gente não vai entrar muito aqui, cabe um outro programa a gente falar até sobre isso, mas é que, só pra deixar claro, a gente acredita que o Espírito Santo provém do Pai e do Filho, e a Igreja Ortodoxa acredita que o Espírito Santo provém somente do Pai. Então, claro que tem outras coisas, mas existe essa questão doutrinal, assim, né? Mas então, daí tem questão, porque... tem algumas questões políticas também, tudo cabe um programa sobre o grande cisma. Mas então, daí tem a questão, né, do apóstolo cismático, a gente não vai entrar muito aqui. Mas também vale um outro programa. Mas é um pouco, ele tá ligado com a questão dessa contestação do magistério da igreja. Então... que eu disse assim, o magistério, ele é infalível quando ele trata de coisas definitivas. Mas, e essas coisas, a questão definitiva, ela não precisa necessariamente, ao contrário do que alguns pensam, ela não precisa ser dogmático para ser infalível. Né? Então, não precisa ter uma declaração dogmática para aquilo ser infalível. Isso até entra em questão uma coisa, por exemplo, que surge, né, sobre o Concílio Vaticano II, que eles vão falar sobre a verdade por ele não ter sido dogmático. Mas, como ele se posicionou de forma definitiva sobre alguns assuntos, então ele é infalível naquele que ele se posicionou de forma definitiva. Não importa que ele não tenha sido dogmático. Porque então, essa briga de alguns pelo fato dele não ter sido dogmático. Até alguns detalhes é importante colocar, que a gente falou, né, da infalibilidade, coisa assim, mas os concílios, eles não são completamente infalíveis. São os pontos que eles colocam. Existem, por exemplo, algumas primeiras cartas que não vão tratar nada definitivo, coisa assim. Sim, porque tem vezes de discussão. Então, e assim como em outras linhas do que a gente falou, tem coisas que às vezes são orientações pastorais somente. Né? Então que elas não são definitivas. Mas ainda assim, a questão se foi uma coisa definida, mesmo que não seja uma coisa definitiva, definida em comunhão, tudo, há sempre de prestar-se um grande respeito. Como vai falar, por exemplo, no Código de Direito Canônico, que fala que todos os homens eles são obrigados a procurar a verdade, né? Então, essa postura dos fiéis, eles sempre têm que procurar a verdade. Quando a gente trata assim um pouco das posturas dos fiéis, Bruno, porque
todos nós como pessoas, a gente tem a obrigação, todos os homens eles estão obrigados a procurar a verdade sobre Deus e sobre a igreja, né? E uma vez que é conhecida a verdade, eles têm o dever de abraçar aquilo, de abraçar essa parte, né? E aqui o dever que a gente diz é o dever pessoal. E é uma coisa interessante que a gente está falando aqui sobre ensino e cabe nisso, é que o Código de Direito Canônico ele deixa claro que a ninguém é lícito coagir os homens a abraçar a fé católica contra a sua consciência. Então, ou seja, ninguém pode ser obrigado a ser católico. A igreja ensina, anuncia, se posiciona, mas a gente decide. Então, é aquela coisa também. Você não concorda? Você não é obrigado a ser católico. Só que não precisa, não vai... Só que também não vai querer que a igreja mude tudo. Você não é obrigado a ser católico. Ninguém tá te obrigando a nada. Essa história de que a igreja é punitiva ou restringe demais. A igreja orienta, você tem toda a liberdade. É aquela questão, brincadeira até que eu já ouvi uma frase que é assim, nós católicos não queremos que o mundo inteiro seja católico, mas me deixe em paz, eu quero ser católico. Só tipo... Claro, né, mas nessa questão, tipo, você faz o que você quiser. Porque senão a igreja estaria indo contra também o livre-arbítrio que Deus colocou. Então a igreja não vai contra o que é o desejo de Deus. E algumas outras definições do Código de Direito Canônico são bem interessantes, assim, porque outra que ele deixa bem claro, quando ele discorre também da autoridade, é o que eu já falei, ele fala que nenhuma doutrina deve considerar-se infalivelmente definida, a não ser que tal conste manifestamente. Ou seja, traduzindo é o que eu já falei antes. Tipo assim, quando a gente fala de coisa definitiva e que ele é infalível, ele tem que estar expresso, assim, ele tem que estar dito assim claramente, isto é uma posição definitiva, isto é, sabe? Se ele não está expresso daquilo dali, ele pode ser debatido, ele pode ser discutido, mas é sempre com muita seriedade. E é interessante que, nessa discussão, os teólogos vão ajudar, vão fazer parte. Mas o teólogo, ele não gosta de infalibilidade, não importa qual a inteligência que ele tenha e qual a importância, qual a coisa que ele tenha, não importa. Ele não tem essa infalibilidade simplesmente pelo conhecimento teológico dele, sabe? Mas ele ajuda no esclarecimento. Ele ajuda no esclarecimento e ele pode ajudar a propor principalmente naquilo que não está ainda totalmente definido. Como, por exemplo, eu gosto de citar, eu já devo ter citado várias vezes aqui no programa, mas a questão de Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. É algo que está em discussão. É uma coisa que está em discussão. É possível concordar ou discordar, mas assim, sempre tem que ser visto isso com muita profundidade, né? De qualquer jeito. É possível, esse tema é muito legal, porque assim, é possível tu ver, por exemplo, bispos, cada um falando, tipo, que é e outro falando que não é. Talvez em uma catequese, que sim, nada, né? Mas em uma catequese, em um ensino, assim, ordinário, mais comum. Um dos dois pode estar errado, com certeza, que no final das contas alguém vai estar certo. Mas eles não estão cometendo algo grave por ensinar algo assim ainda. Porque a igreja ainda está debatendo. Então, por exemplo, e daí o próprio Código de Direito Canônico também vai dizer, a partir do momento em que é pronunciado uma forma de definitiva, a gente tem que crer em tudo aquilo que a igreja diz, né, e crer com fé divina e católica, ele diz, né? Fé divina e católica, crer naquilo que a igreja ensina. Então, se a gente se diz católico, nós temos que crer firmemente naquilo que a igreja católica pronuncia, meio de seu magistério. Né? E evitar qualquer coisa que seja contrária àquilo. Então, por exemplo, se já a igreja se posicionou, né, e disse que quem participa da maçonaria está em erro grave, não está de acordo com a fé católica, então é preciso obedecer isso. Aqui eu estou dando um exemplo assim, né? Os maçons são excomungados pela igreja. Isso, porque tecnicamente eles estão indo com uma heresia. Aí tem toda uma questão que a gente pode abordar um dia também. Mas, assim como tem outras coisas, né? Sobre a questão de contraceptivos, que a igreja sobre a questão do aborto, são coisas... Células-tronco, várias questões que a igreja... se pronuncia. Sabe?
E daí, dando aquela cutucada, daí que eu lembro ter no livro do catequista, que eles fazem a brincadeira assim, mas se não tá na Bíblia, então tá errado. Né? Assim, tipo, ok, na época ali, que a Bíblia foi finalizada, não existia essa discussão. Não era humanamente concebível um negócio desse. Sabe? Então, aí, é pra isso que serve o magistério. E continuando nesse sentido, o Código de Direito Canônico também vai trazer que, ainda que quando se tratam de outras coisas que não são necessárias a gente dar uma concordância de fé, por exemplo, sempre deve-se prestar um respeito religioso, né, da inteligência e da vontade àquela doutrina. Que o magistério proclamou, apesar de eles não terem proclamado com um ato definitivo. Então, os fiéis eles devem, então, tentar evitar aquilo que vai contrário àquela doutrina, mesmo que não seja algo definitivo, porque é o posicionamento da igreja naquele momento. Então, é interessante, né? Então, quando a igreja se move num sentido, então é importante que a gente pode discutir, mas é importante que se coloque com respeito religioso e, de certa forma, tente se colocar na direção que a igreja aponta. Então, dentro dessa visão de magistério da igreja, tem um artigo da CNBB de Dom Orani Tempesta, colocando pra quem diz assim, não sigo o magistério da igreja, e, tipo, proclamando outras doutrinas, né? Ele traz que existem dois pontos que se podem complementar nesse questionamento. Até que ponto seguir o magistério ou não, até que ponto que é questionável o magistério ou não. A primeira questão que ele levanta nessa área é os temas em que não são de fé e moral, ou que teoricamente não seriam parte do magistério autêntico. Se deveria dar assentimento. Então, ele coloca que deve-se dar a concordância que a fundamentação e a argumentação suscitarem por sua consistência e correlação. Então, é pela questão de não ir contra a fé. Então, quando um bispo se posiciona em algo que às vezes, né, não seria uma verdade de fé, coisa assim, é a questão da concordância. Se não está indo contra, então não está errado você concordar com aquilo. Se você seguir aquilo, né? E outra coisa que ele coloca também é que muitas vezes atacam dizendo que os bispos do Brasil estão divididos. Ele cita aqui Dom Estevão Bettencourt, que a citação literal não se trata de divergências no tocante à fé ou às linhas essenciais da moral católica, mas sim de divergências no plano disciplinar, ou melhor, no plano sociopolítico-econômico. Ou seja, são áreas fora da abrangência do magistério autêntico, né? Nas quais a diversidade de opinião é normal e legítima. Então, é normal, é legítimo, como em qualquer meio humano, terem opiniões divergentes. E nós temos que analisar, o fiel pode discordar dos bispos, em alguns casos sim, mas de acordo com a ciência, competência e prestígio. Então, assim, todo respeito, mas a pessoa que não sabe nem ler, não sabe nem fazer uma interpretação básica de Bíblia, vai querer discordar de um bispo? Vai ter moral pra discutir com o bispo, com o papa? Ou vai vir eu vou usar o nome, né, José, porque é o nome mais comum no Brasil, do José, né, mas porque é nome comum no Brasil, então vai vir o Zezinho da esquina, falar que o papa... usa Joãozinho. Tá, o Joãozinho. O Zezinho, tá, o Zé fica magoado. Poxa, respeito meu nome. Então, o nome do pai de Jesus, mas respeito. Tá, então vai vir o Joãozinho da esquina falar que o Papa tá errado e a pessoa não sabe nem ler a Bíblia. Assim, existe essa questão. Não é qualquer pessoa que tá lá, que está acima na igreja, no magistério.
E é aquela coisa, e por que se fala muito sempre da união? Porque assim, pode ter bispos que vão errar? Pode. Só que é justamente isso, é até pra isso de, tipo, às vezes se abraçar a um e parecer que aquele que tá questionando, mas às vezes aquele que tá questionando tudo pode ser o que tá errado, porque se todos os outros concordam numa coisa, e só um se coloca contra, é de se perguntar assim, quem que afinal que tá indo pelo caminho certo? Né? Colocar grandes momentos da história de hereges, apóstatas, cismáticos, que falharam em ser e se proclamando tradicionais ou conservadores demais. De não aceitarem, tipo, alguma mudança. E tudo o resto, tipo... E daí, sim, todo mundo tá indo pra um lado e aquela única pessoa tá indo ao contrário? É essa pessoa que vai estar completamente certa? Então, é de se questionar, pelo menos. E até a atitude em que se coloca, eu acho que depende muito também da atitude. Porque pode ser que seja só aquela pessoa que tá certa, mas isso tem muito a ver também com a atitude que ela coloca. Sim. A atitude que ela palavra, as palavras que ela usa, como que ela se pronuncia, como que ela Da busca o humildade, diálogo. obediência, respeito. E todas as outras coisas juntas. Então aqui a gente não vai falar nada o nome, a gente não quer, não somos nós que vamos nos pronunciar sobre isso. Porque novamente que eu falei ali, o Joãozinho, né? Não é a gente que tem a moral pra falar alguma coisa diretamente. E o que a gente faz aqui é tentar seguir o que o Papa diz, né? Porque é um dever nosso, né? E outra coisa que o Código de Direito Canônico traz, essa que diz que é o dever católico conhecer, né, os decretos, as instituições, principalmente aquilo que é escrito pelo Papa, né? E para procurar seguir aquilo que está sendo proposto pela Igreja, né? É interessante como ter um documento de pouco tempo, um pouco nesse sentido ainda, uma constituição apostólica escrita pelo Papa Francisco, que ele vai falar que até o bispo, por exemplo, ele é simultaneamente mestre e discípulo. Que ele é mestre quando, dotado de uma assistência especial do Espírito Santo, ele anuncia aos fiéis a palavra de Deus. Mas ele também é discípulo quando ele, sabendo que o Espírito é concedido a cada batizado, se coloca à escuta da voz de Cristo. Porque uma coisa a gente vai dizer assim, não é que também é só os bispos decidem lá e não dão bola pra nada. Não, se ouvido aquilo que o povo fala, talvez de uma forma simples, o povo vai se falar, o povo pode estar anunciando aquilo que precisa ser falado, né? A totalidade, se falando da totalidade da fé, né? A totalidade da fé. Todos os fiéis, eles têm o que é chamado um senso sobrenatural da fé. É um senso sobrenatural da fé de que porque todos os fiéis participam da compreensão. Então, é claro que às vezes tem coisas que podem surgir aquilo no meio de alguém que não está necessariamente dentro do magistério da igreja. Mas quem vai proclamar uma definição são os verdadeiros responsáveis do magistério da igreja. Né? O catecismo vai dizer que o conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Então, assim, mas isso também diz assim, se só o povo tá indo contra, e o bispo tá deixando bem claro, e o povo vai contra, vai totalmente contra também, então, assim, tem algum problema, mas quando eles entram em comunhão, então existe a verdade da fé. Então, às vezes, o povo, se o povo não está compreendendo, então, ou a igreja, então, ela vai ter que deixar mais claro, que cabe nesse ensino da igreja, talvez não esteja errado, mas pro povo somente não está claro. Ou então a igreja pode até, talvez, às vezes, se não for uma coisa definitiva, às vezes a igreja vai perceber que ela precisa se pronunciar. É o que a gente falou, por exemplo, no século XX começou a ser várias questões, né, com relação de sexualidade e tudo, e que a igreja precisou se pronunciar em algum momento. Né? Então, e talvez, às vezes, num primeiro momento, existem às vezes, da mesma vezes que existem tradicionais demais, né, porque o verdadeiro tradicional não é isso, mas existem liberais demais, né, então já existiam, né, pessoas que queriam tudo, né, e às vezes até padres, bispos, que libera tudo. E o importante é que a igreja não é bagunça, por isso que a gente tem que ser que eles organizam. Não é tudo liberado, não. Então, é bem aquela a passagem bíblica. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então... Diante, então, às vezes, dessa questão, às vezes, se um padre, um bispo, ele quer tudo liberal e o povo estranha, pode acontecer
em relação com uma pessoa, com um bispo. Porque um bispo em si poderia. Mas quando isso é levado, então, às vezes isso vai ser levado para a igreja e a igreja vai perceber, não, agora eu preciso me pronunciar. Até para proteger aqueles fiéis que estão em dúvida, né? Para ver o que está certo em toda essa discussão. Então acho que é isso, gente. Esses programas, quando fica eu e a Bruna, geralmente fica um pouquinho mais curto. Tem uns que preferem assim. Mas, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do programa. Abordamos aqui o tema que foi escolhido, foi votado, né, escolhido por vocês lá no Instagram, Café Católico. E a gente espera que isso tenha esclarecido todas as questões. E agora nós vamos para as nossas dicas culturais. Eu vou gritar para o mundo ouvir que a felicidade está aqui. Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar. Bruna, qual a sua dica para os nossos ouvintes? A minha dica é um artigo, né, de Dom Orani João Tempesta, né, que é arcebispo do Rio de Janeiro. É um artigo do ano passado e que ele dá uma introdução e uma orientação sobre o que é o magistério da igreja, né? Na época, ano passado, quando ele lançou, estava uma discussão sobre a importância do magistério da igreja e é muito interessante a gente começar por, às vezes, algo mais introdutório e daí, a partir do que ele cita e procurar no catecismo, tudo, eu acho que é um bom meio pra... Então, a minha dica não tem nada a ver com o magistério da igreja, porque, na verdade, fica o que a gente, na verdade... Porque eu utilizei basicamente catecismo e código de direito canônico, então, na verdade, isso é a base que a gente tem que ter, né? Catecismo, código de direito canônico, Bíblia, essas coisas aí vocês têm que consultar sempre, nem é de cultural. Mas... eu vou dar uma dica de uma obra que eu assisti a versão em anime agora, recentemente. Eu já tinha assistido há uns anos atrás a versão em live action, e eu acho a versão live action melhor, que é Erased. O live action é produção da Netflix, que tem somente 2 episódios, tanto o anime quanto o live action. Vocês podem assistir, tem umas diferenças entre os finais das duas, então vocês podem assistir os 10 se quiserem. Mas se for escolher assistir só um, recomendo o live action, que é um pouco melhor. Que é o quê? É um jovem, é um homem que ele, quando acontece alguma coisa, algum acidente, alguma coisa ruim perto dele, ele volta no tempo. Mas ele não tem controle sobre isso. Ele volta sozinho. Então, sempre que ele volta, ele tenta mudar. Logo no início da história acaba acontecendo assim um assassinato, que ele acaba sendo envolvido e ele volta no tempo, e ele vai ter que dar um jeito de tentar impedir esse assassinato, até porque senão também ele vai ser acusado. E é bem legal. E porque ele acaba tratando muito sobre amizade, sobre família, né? Tem essa série tem uma das melhores representações de o que é uma mãe numa obra de ficção que eu já vi. Talvez uma das melhores representações do que é uma mãe de verdade. Então fica a dica, Erased. Considerações finais, Bruna? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, né? E acompanhem as nossas postagens, interajam com a gente, nos contem o que vocês estão achando dos últimos programas, o que vocês querem ouvir. Nos marquem lá no Instagram também, né? Divulguem, marquem, a gente reposta, pra gente ir divulgando e fazer esse projeto de Deus ser cada dia mais conhecido. Lembrando que vocês podem ir lá, nos sigam lá no Spotify, ou no Deezer, ou no Amazon Music, para não perder nenhum dos episódios que nós lançamos, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem no próximo episódio do Café Católico. Eu vou gritar para o mundo ouvir que a felicidade